nas florestas e planícies de inundação do Lago Cretáceo, no norte da África, um dos maiores e mais poderosos predadores que já pisaram na superfície do planeta Terra ronda sua presa. Escondido na linha das árvores, ele observa silenciosamente um pequeno rebanho de saurópodes que se reuniram à beira do lago para beber. Aguardando o momento perfeito para atacar, este é o Carcharodontossauro, um gigantesco predador de topo, membro da família dos terópodes, que também inclui gigantes como Acrocanthosaurus e Giganotosaurus. O carnívoro se mantém escondido nas sombras, onde sua forma é fragmentada pela luz salpicada que brilha através do dossel. E o rebanho de saurópodes ainda não percebeu o perigo que se esconde a apenas 50 metros de onde se reuniram. Um indivíduo, um saurópode juvenil, atraído por movimentos nos arbustos, começa a se aventurar perigosamente perto de onde o caçador está à espera. Minutos passam, e quando o saurópode está a uma distância segura para o ataque, o Carcharodontossauro irrompe do esconderijo da folhagem e embosca-o, cobrindo a distância entre ele e sua presa. Em apenas alguns segundos, o terópode agarra o longo e fino pescoço do jovem saurópode com suas mandíbulas, cortando-o com dentes longos e afiados. Em menos de um minuto, o saurópode é derrubado e o Carcharodontossauro desaparece na linha das árvores com sua captura, onde levará a carcaça para seus próprios filhotes. No vídeo de hoje, vamos examinar a vida, os hábitos, a evolução e o habitat do Carcharodontossauro, explorando não apenas como ele vivia, mas também como chamou a atenção dos cientistas em primeiro lugar. Junte-se a nós enquanto fazemos uma viagem no tempo de volta ao estágio sanomaniano do final do Cretáceo, para as planícies de inundação do norte da África, para descobrir o Carcharodontossauro, um dos maiores dinossauros terópodes que já caminharam na Terra. Carcharodontossauro, descrito por cientistas em 1925, era um gênero de dinossauro terópode gigantesco, que viveu em toda a África do Norte aproximadamente de 99 milhões de anos atrás até 94 milhões de anos atrás, no estágio cenomaniano do período Cretáceo tardio. Até hoje, um dos maiores dinossauros terópodes conhecidos, e era um predador de topo em seu ambiente. Acredita-se que o Carcharodontossauro saharicus, a espécie tipo, tenha medido até 12,5 metros de comprimento, da ponta do nariz até a cauda, pesando mais de 6 toneladas métricas. Uma das características mais impressionantes deste dinossauro é seu enorme crânio. Apesar de seu tamanho, é bastante leve e contribuiu para como o dinossauro recebeu seu nome. Dentro das mandíbulas do crânio estão fileiras de dentes afiados como navalhas, serrilhados nas bordas e curvados para trás em direção ao seu corpo. Esses dentes são semelhantes em forma e estrutura aos de um grande tubarão branco, uma espécie de peixe pertencente ao gênero Carcharodon. Adicione o sufixo osaurus a este nome, e você terá um nome que se traduz para o inglês como lagarto com dentes de tubarão, um apelido apropriado para seu status de predador ápice desses pântanos do norte da África. Embora o crânio deste dinossauro fosse grande, era surpreendentemente delicado. Isso levou os paleontólogos a acreditar que ele não estava bem equipado para esmagar, como digamos, um crânio de Tyrannosaurus, mas sim que este era um dinossauro que cortava e rasgava sua presa com seus dentes afiados e serrilhados. Seguindo o crânio estava a forma familiar dos gigantes dinossauros terópodes do Cretáceo. Um pescoço grosso e flexível encontrava-se com um tronco alto, mantido horizontalmente, com 2 braços relativamente pequenos projetando-se da frente. As pernas eram longas e poderosas, e o dinossauro se movia em uma postura bípede que lhe permitia correr atrás de sua presa. Uma cauda longa e afilada era mantida atrás do tronco, que atuava como um contrapeso para equilibrar a cabeça do dinossauro.
O Carcharodontossauro tornou-se conhecido pela ciência quando 2 dentes foram escavados das paredes de aquedutos subterrâneos no que é hoje o centro-sul da Argélia. Os dentes foram retirados da parede e levados ao governador da cidade próxima, Timimone, que os passou para o geólogo francês Charles Deparé. Inicialmente, Deparé identificou os dentes como pertencentes a um grande terópode e descreveu o dinossauro como um novo gênero de megalossauro, nomeando-o Megalossauro saharicus. Esse foi um período em que muitos terópodes grandes desconhecidos estavam sendo agrupados sob o nome de megalossauro, pois os cientistas estavam usando-o como um táxon cesto de lixo para nomear qualquer dinossauro semelhante que não tivesse um lugar certo na árvore genealógica da família terópode. Em 1927, a postura do megalossauro foi revisada, e o dinossauro foi reconsiderado como membro do gênero Dryptosaurus, mas poucas evidências foram apresentadas para respaldar isso. Nesta fase, ninguém sabia, mas esses eram os ossos que eventualmente seriam considerados a primeira evidência concreta de Carcharodontossauro e o primeiro de vários grandes terópodes que coexistiram no norte da África durante o Sanomaniano. As descobertas desses dentes levaram os paleontólogos a reconsiderar antigas descobertas que podem ter pertencido ao mesmo dinossauro terópode gigante. Eventualmente, ficaria claro que vários fósseis que foram desenterrados em 1914 em En, no que é agora o Egito, na verdade pertenciam ao Carcharodontosaurus de indivíduos que viveram na formação Barraria. Entre os fósseis que foram atribuídos ao Carcharodontosaurus desta região estavam um crânio parcial, vários dentes, várias vértebras, fragmentos da pelve, fragmentos das garras do dinossauro, um osso da coxa e um osso da perna inferior. Esses ossos foram eventualmente descritos por paleontólogos alemães de Munique em 1931, onde o nome Carcharodontosaurus foi formalmente emitido. Infelizmente, nos anos de guerra que se seguiriam, esses restos seriam destruídos quando Munique foi bombardeada pelas forças britânicas em 1944. Felizmente, no entanto, foi feito um molde que permitiu aos paleontólogos preservar esses fósseis para a ciência. Por muito tempo, essa foi a única evidência conhecida pela ciência pertencente ao Carcharodontosaurus. Não foi até 1995 que outra descoberta significativa de Carcharodontosaurus foi feita. Paul Serino, um renomado paleontólogo americano, descobriu um crânio incompleto nas camadas de Chemchem, no sudeste do Marrocos. Este achado foi designado como o fóssil neótipo para Carcharodontosaurus saharicus, devido ao espécime original ter sido destruído na Segunda Guerra Mundial. Em outras partes das camadas de Chemchem foram descobertos vários dentes, vértebras caudais e outros fragmentos dentários. Devido à natureza incompleta do material fóssil de Carcharodontosaurus, os cientistas ainda estão aprendendo muito sobre este animal e como ele vivia e caçava suas presas. Um grande indicador de como ele poderia ter vivido é a abundância de dentes que foram atribuídos a este animal. Em comparação com outros grandes terópodes, como o Tyrannosaurus, esses dentes são finos e acredita-se que tenham sido frequentemente substituídos durante a vida. Ao contrário de dinossauros como o Tyrannosaurus rex, o Carcharodontosaurus não poderia ter contado com o esmagamento de sua presa na mesma escala que outros grandes terópodes. A força da mandíbula e a estrutura dos dentes simplesmente não permitiriam tal façanha sem sofrer danos irreversíveis. Estudos sobre a força da mordida do Carcharodontosaurus confirmam isso. O dinossauro não era capaz de esmagar e comer ossos, e acredita-se que ele só comia o material mais macio de uma carcaça.
A partir disso, pode-se inferir que o Carcharodontosaurus preferia rasgar e bicar sua presa com seus dentes semelhantes aos de um tubarão, causando danos intensos por sangramento e abrindo feridas nos flancos e pescoços de suas presas. Era um caçador puramente terrestre e provavelmente utilizava técnicas de emboscada para abater sauropodes e ornitísquios que se aproximavam o suficiente de onde ele se escondia na folhagem. O espécime de crânio neotípico, descoberto por Paul Serino, mostra que este indivíduo em particular teve uma vida difícil. Parece ter se recuperado de feridas causadas por mordidas, infecções subsequentes e até fraturas nos ossos faciais. Foram identificadas feridas de perfuração na região nasal, e os ossos foram deslocados e ejetados de suas posições regulares devido ao estresse e danos. Todas essas aflições foram propostas como resultados de mordidas no rosto, talvez de um Carcharodontosauro rival, tentando afastar o indivíduo neótipo de seu território. Ao contrário do Tyrannosaurus, acredita-se que o Carcharodontosaurus não possuía visão binocular aguda. Seu longo e grande focinho teria limitado suas capacidades binoculares, sugerindo que, para obter a melhor visão de seus arredores, o dinossauro teria mantido sua cabeça baixa em um ângulo de 40 graus, enquanto olhava para cima para procurar presas ou analisar sua situação. Seu alcance de visão é semelhante ao de um crocodilo moderno, e acredita-se que o dinossauro sentia sua próxima refeição contrastando o movimento contra um fundo estático, abaixando a cabeça para avançar sua visão e atacar no momento certo. O norte da África, durante o estágio Seno-Maniano, do final do período Cretáceo, era caracterizado por muitos ambientes aquáticos ou semi-aquáticos, e o Carcharodontossauro, portanto, preenchia o nicho ecológico do predador de topo dos reinos terrestres. O norte da África dava para o Mar de Tétis durante esse tempo, e as costas do continente eram forradas com ricas florestas de mangue, planícies de maré, rios, lagos e pântanos. Assim como áreas na África moderna, acredita-se que muitas dessas regiões teriam sido quentes, com monções sazonais que traziam quantidades colossais de água para a região. Este lugar e momento na pré-história são famosos por seus abundantes carnívoros gigantes, um número incomumente maior dos quais contrastava com o número relativamente pequeno de espécies de herbívoros. Os carnívoros aqui dividiram seus nichos ecológicos em diferentes áreas, com alguns evoluindo para caçar peixes, alguns se alimentando de presas menores e outros, como o Carcharodontossauro, evoluindo para caçar grandes espécies de herbívoros, como os saurópodes e grandes ornitísquios. O Carcharodontossauro teria compartilhado as florestas pantanosas e margens de rios do norte da África com um gigante icônico, o Spinosaurus, talvez o maior dinossauro carnívoro que já existiu. Este enorme piscívoro semiaquático teria prosperado nas vias fluviais da antiga África, onde remava pela água com sua longa cauda semelhante à de um crocodilo e mandíbulas finas e estalantes. Não se sabe como essas duas espécies gigantescas interagiriam, mas ocupavam especializações muito diferentes em seu lar no final do período Cretáceo. Outro grande terópode, cujo alcance se cruzava com o Carcharodontosaurus, era o Deltadromeus, um animal esguio e muito mais rápido que se acredita ter sido possivelmente um predador de perseguição em vez de um caçador de emboscada. Os saurópodes que teriam cruzado o alcance do Carcharodontosaurus incluem gigantes como Peralatitan, bem como Aegyptosaurus e Robocosaurus. As águas da antiga África do Norte estavam cheias de criaturas estranhas, mas familiares, muitas das quais teriam sido presas de criaturas como o Spinosaurus, enquanto o Carcharodontosaurus observava da margem. O enorme peixe Onchopristis,
com um rosto semelhante a uma espada e barbatanas semelhantes a asas, teria nadado nos lagos e rios, acompanhado por Mausônia, um parente colossal do selacanto. Em outro lugar, a gigantesca Boidius teria capturado peixes menores com suas mandíbulas, enquanto mantinha um olho atento para dinossauros piscívoros e crocodiliformes. Esses crocodiliformes incluem espécies como Aegisuchus, Laganosuchus e Elossuchus. Mas o mais estranho de todos era, sem dúvida, o Stomatossuchus. Este grande parente dos crocodilos modernos teria ocupado as águas turvas e salobras dos pântanos do norte da África, engolindo peixes em uma bizarra bolsa de garganta semelhante à de um pelicano. Acima, pterossauros desengonçados como o Cirrocopteryx e o Nicorynchus teriam mergulhado e bicado a vida na água, e talvez fossem ocasionalmente capturados por Carcharodontosauros aventureiros ou particularmente famintos. O Carcharodontossauro pertencia a uma família de dinossauros nomeada em sua homenagem, a Carcharodontosauridae. Semelhante a outros dinossauros que cobrimos recentemente neste canal, nomeadamente o Giganotossauro. Esses dinossauros eram todos muito grandes, e muitos deles eram concorrentes para os maiores terópodes que já viveram, alguns dos quais até rivalizavam com o poderoso Tiranossauro em tamanho. Revisões na família em 2022 colocaram o Carcharodontossauro em um ramo distinto da família, com seus parentes mais próximos sendo os do Giganotossauro e Eichlid. Isso inclui gigantes como Meraxes, Tyrannotitan, Giganotossauro e Moposaurus. Em outras partes da família estavam dinossauros como o poderoso Acrocanthosaurus, o Corcunda concovenador e Neovenador, um dos maiores terópodes das Ilhas Britânicas. Os Carcharodontosaurídeos normalmente viviam vidas longas, com algumas espécies levando até 40 anos para atingir a maturidade completa. Acredita-se que alguns deles continuaram a crescer durante todo o curso de suas vidas, atingindo mais de 50 anos em alguns casos. Isso os torna os terópodes mais longevos conhecidos pela ciência. Todas essas espécies eram grandes predadores terópodes e, na maioria dos casos, predadores de topo nas áreas que habitavam. Alguns, como o Carcharodontosaurus e o Acrocanthosaurus, não teriam predadores naturais na idade adulta. A única ameaça para eles seriam membros totalmente crescidos da mesma espécie. O último dos Carcharodontosaurídeos se extinguiu há cerca de 89 milhões de anos, perdendo o evento de extinção em massa que matou os dinossauros por um longo, longo tempo. Então, isso é um resumo da vida, hábitos e descoberta do Carcharodontosaurus, um dos maiores predadores conhecidos da era Mesozoica. Esses gigantescos carnívoros ainda trazem muitos conhecimentos e intrigas para o mundo paleontológico, e à medida que continuamos a fazer mais descobertas nos locais de fósseis do final do Cretáceo, no norte da África, isso só tende a melhorar cada vez mais. Talvez, eventualmente, seremos capazes de ver a imagem completa de como esses gigantes viviam e caçavam.